Olá, seja bem-vinda e bem-vindo novamente ao meu canal. Na aula de hoje, vou ensinar para vocês o passo a passo dessa peça retangular, que nomeei de flóreo, por causa desse motivo central que forma uma flor. Essa peça é bastante simples de trabalhar, pois é formada quase toda por blocos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, com esse desenho central que, mesmo sendo simples, deixa a peça muito bonita. Nesse tapete, usei apenas uma cor de barbante fio número 6, e a peça ficou medindo 64 cm de comprimento por 45 cm de largura, e ficou pesando no total 310 gramas. Também usei agulha de 3,5 mm e tesoura na confecção desse trabalho. Na descrição, logo abaixo do vídeo, deixo mais informações sobre os barbantes que usei, caso você tenha interesse em usar as mesmas cores que eu. Bem, eu espero muito que você goste desse tapete. Se gostar, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. É muito importante para mim saber a sua opinião, tanto sobre a peça quanto sobre a minha videoaula. Se você puder também, se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim você recebe as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, dito isso, vamos agora direto para o passo a passo. Bem, então vamos dar início ao nosso trabalho. Começo fazendo a laçada inicial e já aproveito para fazer a primeira corrente usando a laçada que fiz. Então, novamente laço a linha na agulha, puxo por dentro da laçada e aqui está a primeira correntinha. Para essa peça, vamos fazer 34 correntes no cordão inicial. Agora, vou seguir trabalhando as minhas até completar as 34 e vem. Pronto, completei o cordão inicial e agora vamos dar início à primeira volta. Para começarmos, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes, voltando atrás no cordão inicial. Na sexta corrente, trabalhamos um ponto alto. Bem, esse é o primeiro ponto alto de um grupo com 11 que vamos trabalhar. Então, seguimos para a corrente à frente. Dentro dela, trabalho o segundo ponto alto. Na próxima corrente, fazemos o terceiro ponto alto. E seguimos com esse padrão, fazendo um ponto alto para cada corrente, até completar 11 pontos altos. Vou fazer os meus e vem. Bem, então conferindo, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos altos. Agora, dando continuidade, após o último ponto alto, fazemos 2 correntes. Depois das 2 correntes, pulamos 2 correntes no cordão de base e a partir da terceira vamos repetir novamente um grupo com 11 pontos altos, igual ao último que trabalhamos. Bem, após completar o segundo grupo de 11 pontos altos, restaram vazias as últimas 5 correntes no cordão inicial. Agora, vamos fechar a primeira volta. Bem, após esse último ponto alto, apertamos bem a laçada que já está na agulha, não deixando ela solta. E encontrando aqui a última corrente do cordão, atravesso a agulha pelo meio dela, junto bem com a laçada e fecho um ponto baixíssimo. E assim completamos a primeira volta.
Agora, para iniciar a segunda volta, venho para a corrente à frente, introduzo a agulha e caminho sobre ela com um ponto baixíssimo. Depois desse ponto, soltamos um pouco a laçada que está na agulha, passo a agulha por baixo das correntes, puxo a linha, também soltando um pouco essa segunda laçada e fechamos aqui um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Depois das 4 correntes, vamos trabalhar 3 pontos altos dentro da argola de correntes. Lembrando que eu já vou aproveitar para arrematar essa ponta de linha do começo do trabalho, prendendo ela por baixo dos pontos que vou trabalhar agora. Depois desse bloco, faço 3 correntes. Depois das 3 correntes, volto dentro da argola e trabalho mais 3 pontos altos. Após o segundo bloco, vamos trabalhar a lateral mais comprida. Então, inicio fazendo 2 correntes e encontramos na base o bloco com 11 pontos altos. Sobre ele, trabalhamos da seguinte maneira: pulo os 2 primeiros pontos altos e a partir do terceiro fazemos um grupo com 7 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Como havia orientado, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Agora, para dar continuidade, faço 2 correntes, pulo os últimos 2 pontos altos do grupo e venho direto para o intervalo. Aqui, fazemos um bloco com 3 pontos altos. Após completar o bloco, damos sequência fazendo 2 correntes, pulo os próximos 2 pontos altos e a partir do terceiro trabalho novamente 7 pontos altos. Após completar esse grupo, faço 2 correntes, depois das 2 correntes, pulamos os últimos 2 pontos altos na base. Encontramos a argola de correntes. Nela trabalho 3 pontos altos, depois de cada bloco desses, fazemos 3 correntes, depois das 3 correntes, ainda na argola, trabalho mais 3 pontos altos, novamente, faço 3 correntes, e mais um bloco com 3 pontos altos. Após esse padrão, vamos trabalhar a lateral mais comprida do outro lado. Aqui,
iremos repetir o padrão que orientei para vocês anteriormente. Agora vou continuar trabalhando a lateral e venho mostrando como encerramos a segunda volta. Aqui está, completei o restante da lateral mais comprida e agora vamos encerrar a volta. Após o último ponto alto que trabalhamos, fazemos 2 correntes. Pulamos os últimos 2 pontos altos na base, encontrando o ponto onde iniciamos a segunda volta. Agora passo a agulha por dentro da argola de correntes e nela trabalhamos mais 2 pontos altos. Após esses 2 pontos altos, encontramos a primeira corrente que fizemos, depois do ponto baixo. Atravesso a agulha pelo meio dela, puxo a linha e fecho a volta com um ponto baixíssimo. E assim está completa a segunda volta. Vamos iniciar agora a terceira volta. Para dar início, caminho com um ponto baixíssimo, vindo para a corrente que temos no canto. Depois do ponto baixíssimo, solto a laçada, atravesso novamente por baixo das correntes, laço a linha, deixando a segunda laçada solta e fecho um ponto baixo. Após o ponto baixo, trabalhamos 4 correntes. Depois das 4 correntes, ainda no intervalo do canto, trabalho 3 pontos altos. Após os 3 pontos altos, faço 2 correntes. Pulo o próximo bloco de 3 pontos altos e venho no intervalo. Aqui vamos trabalhar 3 pontos altos, três correntes e mais um bloco de 3 pontos altos. Bem, é com esse padrão que viramos os cantos aqui nessa volta. Agora, dando continuidade, vamos trabalhar a lateral mais comprida. Então, sigo fazendo 2 correntes, pulamos o próximo bloco de 3 pontos altos na base, vindo trabalhar direto dentro desse intervalo. Aqui, fazemos um bloco com 3 pontos altos. Após esse bloco, trabalhamos 2 correntes, e encontramos o bloco com 7 pontos altos. Agora, pulamos os 2 primeiros pontos altos do bloco e a partir do terceiro vamos trabalhar da seguinte maneira. Prendo aqui um ponto alto, faço uma corrente de separação, pulo um ponto alto na base e sobre o próximo prendemos mais um ponto alto. Então, ficou assim o padrão. Agora, fazemos novamente 2 correntes, pulo os últimos 2 pontos altos na base e trabalhamos a partir do próximo intervalo um grupo com 7 pontos altos. Inicio fazendo os 2 primeiros no intervalo,
Sobre o bloco, trabalho 3 pontos altos, fazendo um sobre cada ponto de base. E finalizo fazendo mais 2 pontos altos no próximo intervalo. Assim, completamos um bloco de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Após esse bloco, dou sequência fazendo 2 correntes. Depois das 2 correntes, agora repito o padrão que trabalhamos anteriormente sobre o bloco de 7 pontos altos. Pulamos os 2 primeiros pontos altos e a partir do terceiro prendemos um ponto alto, agora faço uma corrente, pulamos um ponto na base e no ponto à frente prendemos mais um ponto alto. Após o padrão, faço 2 correntes, pulo na base esses últimos 2 pontos altos e no intervalo à frente trabalhamos 3 pontos altos. Depois do bloco de 3 pontos altos, faço 2 correntes, e depois das 2 correntes, pulo o próximo bloco na base e venho trabalhar no intervalo de correntes. Aqui, repito o padrão que fizemos no outro canto, fazendo 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Após virar o canto, fazemos 2 correntes, pulamos o próximo bloco de base e novamente viramos o canto. Bem, após virar o canto, agora encontramos novamente a lateral mais comprida. Nela vou repetir o padrão que trabalhei anteriormente. Então, vou completar o restante da lateral e venho encerrando a volta com vocês. Bem, então até aqui ficou assim o restante da lateral e agora vamos encerrar a terceira volta. Depois desse bloco com 3 pontos altos, fazemos 2 correntes, pulamos o próximo bloco de base e vamos ir trabalhar aqui no intervalo do canto. Assim como na volta anterior, aqui trabalho 2 pontos altos, depois dos 2 pontos altos, vamos fechar a volta. Então, encontramos a primeira corrente logo após o ponto baixo, atravesso a agulha pelo meio dela e prendemos um ponto baixíssimo. E após fechada, está completa a terceira volta. Agora vamos trabalhar a quarta volta. Inicio caminhando com um ponto baixíssimo para a corrente logo à frente. Depois do ponto baixíssimo, solto a laçada na agulha e ainda no intervalo trabalho um ponto baixo. Depois do ponto baixo, fazemos 4 correntes. E depois das 4 correntes, vamos trabalhar na lateral mais estreita um bloco com 12 pontos altos da seguinte forma. Dentro do intervalo do canto, trabalho 2 pontos altos,
Sobre o bloco à frente, faço um ponto alto sobre cada ponto de base. Agora, venho para o intervalo à frente e trabalho 2 pontos altos. Novamente, sobre o bloquinho, fazemos 3 pontos altos. E finalizo o grupo trabalhando 2 pontos altos no intervalo do canto. E assim completamos 12 pontos altos na lateral estreita. Agora, fazemos 3 correntes. E após virar o canto, vamos iniciar a lateral mais comprida, trabalhando um bloco com 7 pontos altos. Então, inicio trabalhando 2 pontos altos ainda no intervalo do canto. Sobre o bloco de 3 pontos altos, faço um ponto alto para cada um deles. E completo o grupo trabalhando mais 2 pontos altos no intervalo à frente. Após esse bloco, damos sequência trabalhando 2 correntes. Agora pulamos o próximo bloco de base e venho trabalhar no intervalo à frente. Nele, fazemos 3 pontos altos. Após esse bloco, faço 2 correntes. Pulamos o próximo ponto alto e a corrente à frente dele e vamos prender um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Sigo fazendo 2 correntes. E agora encontramos o bloco com 7 pontos altos. Sobre ele fazemos um ponto alto para cada ponto alto de base. Como havia orientado, trabalhei aqui os 7 pontos altos e agora sigo fazendo 2 correntes. Pulo o intervalo e sobre o ponto alto à frente prendemos um ponto alto. Depois do ponto alto, faço novamente 2 correntes. Pulamos a corrente e o próximo ponto alto. E no próximo intervalo, trabalho 3 pontos altos. Após esse bloco, fazemos 2 correntes. Pulamos o próximo bloco na base e a partir do intervalo à frente, inicio um bloco com 7 pontos altos. Então, dentro do intervalo, trabalho 2 pontos altos.
Sobre o próximo bloco, faço 3 pontos altos. E agora finalizamos o grupo trabalhando 2 pontos altos no intervalo do canto. Após completar os 7 pontos altos, viramos o canto fazendo 3 correntes. E agora vamos trabalhar na lateral mais estreita, novamente 12 pontos altos, da mesma forma que fizemos do outro lado. Após completarmos os 12 pontos altos, viramos o canto fazendo 3 correntes. E agora vamos repetir o padrão da lateral mais comprida. Bem, então vou completar o restante da lateral e venho mais uma vez fechando a volta com vocês. Como havia orientado, segui trabalhando o restante da lateral e agora vamos encerrar a volta. Bem, agora vamos completar o último grupo de 7 pontos altos aqui na lateral mais comprida. Então, após essas 2 correntes, vamos seguir trabalhando 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Agora trabalho 3 pontos altos sobre o bloco à frente. E agora, para completar o grupo, venho no intervalo do canto e trabalho apenas um ponto alto. Então, até aqui, trabalhei 6 pontos altos. Agora, vamos completar o grupo usando o primeiro ponto baixo que fizemos e a corrente como nosso 7º ponto alto. Então, agora basta apenas fechar a volta com um ponto baixíssimo pegando aqui na primeira corrente. E está completo o último grupo de 7 pontos altos da quarta volta. Até aqui está assim o nosso trabalho. Agora vamos dar início à quinta volta. Para iniciar, partindo do ponto em que fechamos a volta anterior, vamos caminhar com um ponto baixíssimo para a corrente à frente. Depois do baixíssimo, passamos a agulha por dentro da argola de correntes e trabalhamos aqui um ponto baixo. E sempre, depois do ponto baixo, subimos 4 correntes. Após as 4 correntes, voltamos no intervalo do canto e trabalhamos 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, encontramos o grupo com 12 pontos altos na base. Sobre ele, trabalhamos 5 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada um dos próximos 5 pontos do grupo. E somando os 2 pontos altos que trabalhamos no intervalo, com esses 5, completamos aqui um grupo com 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, faço 2 correntes, pulamos 2 pontos altos de base e a partir do terceiro vamos trabalhar novamente um grupo com 7 pontos altos, repetindo o padrão que orientei no grupo anterior.
Depois dos 7 pontos altos, agora vamos virar o canto fazendo 3 correntes. Depois das 3 correntes, vamos iniciar o padrão da lateral mais comprida, trabalhando 7 pontos altos. Então, no intervalo à frente, trabalho os 2 primeiros. Agora sobra o grupo de 7 pontos altos, faço novamente 5 pontos altos sobre os primeiros 5 pontos do grupo. Bem, então esse é o padrão para virar o canto aqui na quinta volta. Após trabalhar o grupo de 7 pontos altos, damos sequência fazendo 2 correntes. Depois das 2 correntes, pulamos os últimos 2 pontos altos na base e vamos trabalhar um bloco com 3 pontos altos dentro do intervalo. Depois dos 3 pontos altos, faço 2 correntes, pulo o próximo bloco de base e, vindo para o intervalo à frente dele, novamente trabalho 3 pontos altos. Após esse bloco, fazemos 2 correntes, pulamos o próximo ponto alto e o intervalo de 2 correntes à frente e vamos novamente trabalhar um bloco de 7 pontos altos sobre o grupo de 7 pontos altos na base. Aqui está. Trabalhei os 7 pontos altos, agora dou sequência fazendo 2 correntes. E vamos repetir o padrão que trabalhamos anteriormente. Então, pulamos esse próximo intervalo e o ponto alto e vamos trabalhar no intervalo à frente. Nele, faço 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, fazemos 2 correntes. Pulamos o próximo bloco de base e trabalhamos 3 pontos altos no intervalo à frente. Após esse bloco, vamos trabalhar o padrão para virar o canto. Então, fazemos 2 correntes. Pulamos os 2 primeiros pontos altos do bloco e, a partir do terceiro, dou início a um bloco com 7 pontos altos. Trabalhei os 7 pontos altos e agora viro o canto fazendo 3 correntes. E partindo aqui do intervalo, trabalhamos mais um grupo com 7 pontos altos. Dando sequência, fazemos 2 correntes. Pulamos 2 pontos altos e, a partir do terceiro, trabalho novamente um bloco com 7 pontos altos. Agora, viramos o canto fazendo 3 correntes. E após virar o canto, vamos repetir agora na lateral mais comprida o mesmo padrão que trabalhamos anteriormente. Então, agora vou completar o restante da lateral e venho mostrando como encerramos a volta. Segui trabalhando com o padrão que havia orientado
E após esse bloco de 3 pontos altos, vamos encerrar a quinta volta. Então, sigo fazendo 2 correntes. Encontramos na base o bloco de 7 pontos altos. Então, pulo os 2 primeiros e a partir do terceiro vou seguir trabalhando um ponto alto sobre cada um dos próximos pontos altos do grupo. Completamos aqui 5 pontos altos. Agora vou trabalhar um sexto ponto alto no intervalo do canto. E finalizamos o bloco utilizando o ponto baixo e a primeira corrente como o último ponto alto. Então agora novamente fechamos a volta com um ponto baixíssimo aqui na primeira corrente. E assim completamos o nosso bloco de 7 pontos altos. Bem, até aqui está assim o nosso trabalho. E agora vamos dar início à sexta volta. Como vocês podem ter notado, todas as voltas dessa peça nós vamos iniciar da mesma maneira. Então, vou sempre caminhar com um ponto baixíssimo para a corrente à frente. Agora, trabalho um ponto baixo e subo 4 correntes. Depois das 4 correntes, sempre vamos iniciar o padrão da lateral mais estreita, trabalhando um grupo de 7 pontos altos, seguindo essa orientação. Trabalhamos 2 pontos altos no intervalo do canto. E completamos o grupo fazendo mais 5 pontos altos sobre o próximo grupo de base. Bem, até chegarmos na última volta do corpo do tapete, vamos sempre iniciar as voltas seguindo esse padrão. Então, nas próximas voltas, para não ficar repetitivo, eu vou vir com o início da volta feito e vou orientando para vocês somente as partes que diferem, tanto na lateral mais estreita quanto na mais comprida. Então, após os 7 pontos altos, agora fazemos 2 correntes. Pulo os últimos 2 pontos altos na base, no intervalo à frente, trabalho 3 pontos altos. Sigo fazendo 2 correntes. Pulo os 2 primeiros pontos na base e a partir do terceiro trabalhamos um bloco com 7 pontos altos. Depois desses blocos de 7 pontos altos, vamos sempre virar o canto fazendo 3 correntes. E aqui no início da lateral mais comprida, repito novamente o bloco com 7 pontos altos, seguindo o mesmo padrão. Bem, e é com esse padrão aqui que vamos virar aqui todos os cantos nas voltas do corpo desse tapete. Após o primeiro bloco de 7 pontos altos, damos sequência trabalhando 2 correntes. Depois das 2 correntes, pulamos os próximos 2 pontos altos e vamos trabalhar 3 pontos altos no intervalo à frente. Depois desse bloco, fazemos 2 correntes. Pulamos o próximo bloco e no intervalo à frente, fazemos mais 3 pontos altos. E mais uma vez, repito o padrão fazendo 2 correntes e 3 pontos altos no intervalo à frente. Bem, então, depois dos 7 pontos altos iniciais, trabalhamos 1, 2 e 3 blocos de 3 pontos altos e encontramos o motivo central.
Aqui, seguimos da seguinte maneira. Fazemos 2 correntes, pulamos os 2 primeiros pontos altos do grupo e a partir do terceiro trabalhamos 3 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Após trabalhar esses 3 pontos altos, faço 2 correntes e vou repetir no restante da lateral o mesmo padrão que trabalhamos para iniciar. Então, faço um bloco de 3 pontos altos dentro de cada um dos próximos 3 intervalos, sempre separando um bloco do outro com 2 correntes. Após completar esses blocos, nós viramos o canto, também seguindo o mesmo padrão que orientei anteriormente. Então, faço 2 correntes, pulo os próximos 2 pontos altos e a partir do terceiro, inicio o padrão. Após virar o canto, agora vamos trabalhar na lateral mais estreita o mesmo padrão que fizemos do outro lado. Então, faço 2 correntes, venho para o próximo intervalo, trabalho 3 pontos altos, novamente 2 correntes e repito o padrão para virar o canto. Após virar o canto, vamos trabalhar novamente a lateral mais comprida. Então, agora vou completar o restante dessa lateral e venho encerrando a volta com vocês. Como havia orientado, trabalhei o restante da lateral mais comprida e agora vou encerrar a 6ª volta. E assim como para iniciar, nós vamos encerrar todas as voltas do corpo do tapete seguindo o mesmo padrão que mostrei nas voltas anteriores. Então, após esse último bloco de 3 pontos altos, fazemos 2 correntes, pulamos 2 pontos e a partir do terceiro vamos completar um bloco de 7 pontos altos. Então, trabalho 5 pontos altos sobre os próximos 5 pontos de base. Agora, fazemos o 6º ponto no intervalo do canto. E completamos o bloco ao fechar a volta com um ponto baixíssimo na primeira corrente. Então, é com esse padrão que vamos encerrar todas as voltas até o fim do corpo do tapete. E finalizada a 6ª volta, vamos iniciar a 7ª volta. Como havia orientado, trabalhei o padrão para dar início à volta e agora vamos trabalhar a lateral mais estreita. Após esse bloco, faço 2 correntes, venho direto para o próximo intervalo, trabalho 3 pontos altos. Sigo fazendo 2 correntes, pulo o próximo bloco, no intervalo à frente, trabalho mais um bloco de 3 pontos altos. E após esse segundo bloco, vamos virar o canto. Então, faço 2 correntes, pulo 2 pontos na base e a partir do terceiro, inicio o padrão. Bem, e é assim que trabalhamos a lateral mais estreita aqui na 7ª volta. Após virar o canto, vamos dar sequência da seguinte maneira. Depois dos 7 pontos altos,
Vamos seguir preenchendo cada intervalo de base com um bloco de 3 pontos altos, separando sempre um bloco do outro com 2 correntes. No total, vamos fazer 8 bloquinhos. Então, vou seguir trabalhando os meus e venho conferindo com vocês. Bem, como havia orientado, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 blocos aqui na lateral mais comprida. Encontrei novamente o canto. Após o 8º bloco, faço 2 correntes. E agora vou virar o canto. Após virar o canto, repito na lateral mais estreita o mesmo padrão que trabalhamos anteriormente. Então, faço 2 correntes e preencho os 2 intervalos na lateral com blocos de 3 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. Após trabalhar os 2 blocos, fazemos 2 correntes e novamente viramos o canto. Bem, após virado o canto, agora vamos repetir na lateral mais comprida o padrão que trabalhamos do outro lado. Então, vou completar o restante da 7ª volta e após fechada, venho dando continuidade. Completei o restante da volta seguindo as orientações que havia passado e agora vamos dar início à 8ª volta. Então, seguindo as orientações, iniciei a 8ª volta e aqui na lateral mais estreita vamos seguir o seguinte padrão. Depois do bloco, fazemos 2 correntes e preenchemos os próximos 3 intervalos com os bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Após os 3 blocos, agora vamos virar o canto. Então, após virar o canto, trabalhamos a lateral mais comprida, igual fizemos na volta anterior. Vamos trabalhar blocos de 3 pontos altos dentro de cada um dos intervalos de base, separando sempre um bloco do outro com 2 correntes. No total, vamos trabalhar 9 blocos. Vou fazer os meus e venho conferindo com vocês. Bem, então trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 blocos e aqui encontrei o canto. Agora, novamente, viramos o canto. Após completar esse padrão, agora repito na lateral mais estreita as orientações que passei do outro lado para vocês. Aqui está, completei novamente a lateral mais estreita e agora dando continuidade, repetimos também na lateral mais comprida o mesmo padrão que trabalhamos anteriormente. Então, até aqui passei toda a orientação para trabalharmos a 8ª volta. Vou completar a minha e vem. Bem, completei a 8ª volta seguindo as orientações que havia passado e agora vamos iniciar a 9ª volta. Após fazermos o padrão para iniciar a volta, começo trabalhando a lateral mais estreita, seguindo o mesmo padrão das voltas anteriores. Vamos preenchendo os intervalos com os blocos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Na lateral mais estreita, vamos fazer 4 blocos. Então, vou trabalhar os meus e vem. Aqui estão os 4 blocos e agora vamos virar o canto. Após virado o canto, vamos trabalhar a lateral mais comprida. Novamente, sigo o padrão, trabalhando aqui os bloquinhos nos intervalos de base.
No total, vou fazer 10 blocos. E após o 10º bloco, viramos o canto. Então, eu vou trabalhar seguindo essas orientações e venho mostrando como ficou para vocês. Completei a lateral mais comprida e, como havia orientado, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 blocos. E já virei o canto. E bem, até aqui, passei toda a orientação para completarmos essa volta. Agora, vou seguir trabalhando o restante das duas laterais, seguindo o passo a passo, e assim que eu completar, venho para darmos continuidade ao nosso tapete. Concluí a 9ª volta, seguindo as orientações que havia passado, e agora vamos trabalhar a 10ª volta. Bem, como vocês podem ter notado, já estamos repetindo nas voltas um padrão, trabalhando aqui os blocos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, nos intervalos das laterais. Sempre vamos aumentar um bloco por lateral, comparando com a volta anterior. Vamos seguir com esse padrão até a volta 15, que é a última volta do corpo do nosso tapete. Então, agora eu vou trabalhar as voltas restantes até completar as 15 e venho conferindo com vocês como está o meu trabalho e passando as orientações para trabalhar o bico de acabamento. Bem, aqui está. Segui trabalhando com as orientações que havia passado e completei a 15ª volta. Antes de dar continuidade, trabalhando agora o bico, vou conferir com vocês os bloquinhos tanto na lateral mais comprida quanto mais estreita nessa volta. Bem, então essa é a minha lateral mais comprida e aqui fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 blocos. Já na lateral mais estreita, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 blocos. Bem, é importante conferir a quantidade de bloquinhos nessa volta para que o bico de acabamento encaixe certinho na sua peça também. E conferidos os bloquinhos, vamos dar início à primeira volta do bico. Iniciando o padrão, partindo de onde fechamos a nossa 15ª volta, encontramos essa corrente logo à frente, e sobre ela caminhamos com um ponto baixíssimo. Após o ponto baixíssimo, soltamos um pouco a laçada que está aqui na agulha, atravessamos por baixo das correntes, laçamos a linha, solto aqui novamente a laçada e fecho um ponto baixo. Depois do ponto baixo, subo 5 correntes. E agora voltamos no intervalo do canto e vindo aqui mais para o canto de cá, prendemos mais um ponto baixo. Fizemos aqui uma argolinha de 5 correntes, presa por pontos baixos nos cantos. Agora, seguimos trabalhando após o ponto baixo, mais 5 correntes. Depois das 5 correntes, encontramos o bloco com 7 pontos altos. E sobre esses blocos, vamos seguir sempre o mesmo padrão. Pulo os 3 primeiros pontos altos e no quarto prendemos um ponto baixo. Aqui está, fizemos mais uma argolinha de 5 correntes. Depois do ponto baixo, novamente trabalho 5 correntes. Ainda sobre o bloco, pulamos os últimos 3 pontos altos e vamos vir para o intervalo
à frente. Nele, prendemos um ponto baixo. Então, sempre depois dos pontos baixos, fazemos 5 correntes. Depois das 5 correntes, seguimos prendendo, dentro de cada intervalo, um ponto baixo. E vamos seguindo trabalhando as argolas assim, pulando os blocos de 3 pontos altos da base. Depois do ponto baixo, faço 5 correntes. Depois das 5 correntes, pulamos o bloco e no intervalo prendo um ponto baixo. E seguimos com esse padrão. Bem, então agora eu vou seguir trabalhando o restante da lateral com esse padrão até encontrar o último intervalo antes do bloco com 7 pontos altos. Quando eu chegar aqui, volto mostrando para vocês o padrão para virar o canto. Como havia orientado, trabalhei a lateral até encontrar o último intervalo e agora vamos finalizar. Então, dou sequência trabalhando 5 correntes. Agora pulamos os 3 primeiros pontos altos do grupo e no quarto prendemos um ponto baixo. Depois do ponto baixo, fazemos 5 correntes. E agora vamos trabalhar a argolinha do canto. Então, pulamos os últimos 3 pontos altos do grupo e no intervalo do canto prendo um ponto baixo. Lembrando de deixar o ponto baixo preso aqui perto desse último ponto alto. Depois do ponto baixo, fazemos 5 correntes. E depois das 5 correntes, prendemos mais um ponto baixo no canto. Dessa vez, deixando o ponto baixo perto do próximo ponto alto à frente. Depois desse ponto baixo, faço mais 5 correntes. E agora pulo os 3 primeiros pontos altos. No quarto prendo um ponto baixo. Novamente faço 5 correntes. Agora pulo os últimos 3 pontos altos e no intervalo à frente prendo um ponto baixo. Sigo trabalhando 5 correntes. Pulo o próximo bloquinho, no intervalo à frente prendo um ponto baixo. E vamos seguindo assim. Bem, então não tem segredo. Agora eu vou completar o restante da lateral mais comprida, seguindo esse padrão, e assim que terminar a volta, venho conferindo com vocês. Bem, aqui está. Completei a lateral mais comprida, seguindo as orientações que havia passado, e já virei o canto. Então, é com esse padrão que vamos trabalhar a primeira volta do bico. Antes de dar continuidade, vou conferir com vocês a quantidade de argolas com que ficamos, na lateral mais estreita e na lateral mais comprida, para que não fique nenhuma dúvida. Então, para contar as argolas da lateral, eu vou descontar essa argola com que virei o canto. Então, vamos contar a partir dessa próxima argolinha. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 argolas até encontrar aqui novamente a argolinha do canto.
Então, na lateral mais estreita, ficamos com 14 argolinhas. Já na lateral mais comprida, novamente, descontando a argola do canto, contando a partir dessa argolinha à frente, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 argolinhas, até encontrar aqui novamente a argola do canto. Bem, então esse é o padrão para trabalharmos essa volta. Agora vou concluir as duas laterais restantes e venho encerrando com vocês. Bem, até aqui está assim o trabalho e agora vamos fechar a volta. Após essas últimas 5 correntes, encontramos a primeira argola do canto que trabalhamos. Pegando aqui nesse primeiro ponto baixo que trabalhamos, atravesso a agulha pelo meio do ponto baixo, puxo a linha e fecho a volta com um ponto baixíssimo. Após fechada, vamos iniciar a volta 17. Então, vou vir aqui por baixo das correntes da argola do canto e caminho com um ponto baixíssimo. Depois do ponto baixíssimo, subimos 3 correntes. E essas 3 correntes equivalem ao meu primeiro ponto alto. Aqui dentro da argola do canto, vamos trabalhar um total de 9 pontos altos. Então aqui já completei 1, agora sigo trabalhando pontos altos até completar 9. Completei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos no canto. Depois desse grupo, vamos vir para a argola logo à frente. Prendemos nela um ponto baixo. Após o ponto baixo, faço 5 correntes. Depois dessas 5 correntes, vamos para a argola logo à frente e nela prendemos mais um ponto baixo. Então, aqui trabalhamos uma argolinha de 5 correntes. Seguindo, vamos direto para o intervalo à frente. Dentro dele, trabalhamos um grupo com 8 pontos altos. Após completar os 8 pontos altos, no intervalo à frente, prendemos um ponto baixo. Depois do ponto baixo, 5 correntes. E na próxima argola de base, prendo mais um ponto baixo. Sigo depois do ponto baixo para a argola à frente. Nela trabalhamos mais 8 pontos altos. Bem, é com esse padrão que vamos trabalhar o restante da lateral mais estreita. Então, vou fazer a minha até encontrar aqui a argolinha do canto e venho conferindo com vocês. Bem, seguindo a orientação, trabalhei 1, 2, 3 e 4 blocos de 8 pontos altos na lateral mais estreita. Depois do quarto bloco, fiz um intervalo de 5 correntes e vou novamente virar o canto. Bem, e assim como fizemos do outro lado, novamente vamos direto para a argola do canto e dentro dela trabalho 9 pontos altos. Após os 9 pontos altos, seguimos trabalhando na lateral mais comprida com o mesmo padrão. Então, na argola frente, prendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço 5 correntes.
Vamos para a próxima argola e nela prendemos mais um ponto baixo. Após esse padrão, na argolinha à frente, trabalhamos 8 pontos altos. Seguindo, na argola à frente, prendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, 5 correntes. Depois das 5 correntes, na próxima argola, prendo mais um ponto baixo. E seguimos assim. Bem, esse é o padrão para trabalhar toda a volta de número 17. Seguindo essa orientação, vamos ficar com 6 blocos de 8 pontos altos na lateral mais comprida. Lembrando que nas laterais, seguimos fazendo os blocos com 8 pontos altos. Para virar o canto, fazemos o bloco com 9 pontos altos. Então, vou completar o restante da minha volta com essas orientações e venho para fechar a volta e trabalharmos a última volta do nosso tapete. Segui trabalhando como havia orientado e agora vamos fechar a volta. Bem, após o último ponto baixo, fechamos a volta com um ponto baixíssimo, pegando aqui na terceira corrente que fizemos para iniciar. E assim está completa a volta 17. Agora, para iniciarmos a volta 18, venho na mesma corrente em que prendi o ponto baixíssimo e aqui trabalho um ponto baixo. Depois do ponto baixo, subimos 3 correntes, 1, 2 e 3. Agora, voltando na primeira corrente, atravesso a agulha pelo meio dela, deixando assim 2 laçadas aqui e apenas uma laçada na parte de baixo da agulha. Puxo a linha e prendo um ponto baixo. Então, é como se eu tivesse trabalhado aqui um ponto alto com picô. Depois desse ponto alto com picô, sigo trabalhando pontos altos com picô sobre o grupo do canto, até completar 8. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro, venho para o ponto alto à frente, sobre ele trabalho um ponto alto. Agora, subo 2 correntes. Volto aqui no topo do ponto alto, atravesso a agulha por baixo dessa linha e agora atravesso a agulha por baixo dessa linha no corpo do ponto. Agora laço a linha na agulha e fecho um ponto baixo. Então, completei o segundo ponto alto com picô. E vamos seguindo assim sobre cada ponto alto do grupo, até o total de 8. Bem, até aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos altos com picô. E restou no grupo o último ponto alto vazio. Sobre ele, trabalho apenas um ponto alto, sem picô. E assim completamos o padrão. Então, nos cantos, trabalhamos 8 pontos altos com picô e um ponto alto sobre o último ponto do grupo. Agora, dando sequência, prendemos um ponto baixo na argola de correntes à frente. Seguindo, venho direto para o grupo de 8 pontos altos e trabalhamos um padrão parecido com o que fizemos no canto. Seguimos trabalhando sobre os pontos altos com picô, até o total de 7.
Então, aqui já trabalhei o primeiro, venho sobre o próximo, trabalho o segundo, e vamos seguindo com esse padrão. Como havia orientado, completei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos com picô. E restou o último ponto alto do grupo, vazio. Sobre ele, trabalho apenas um ponto alto. E assim está completo o padrão. Depois desse ponto alto, sigo para a argola frente. Nela prendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, vamos para o próximo grupo de 8 pontos altos. E sobre ele repito o padrão. Bem, é com esse padrão que trabalhamos a lateral mais estreita. Vou seguir trabalhando aqui a minha até completar o último motivo antes de virar o canto e venho dando continuidade com vocês. Seguindo com o padrão que orientei, trabalhei a lateral mais estreita e fiquei com 1, 2, 3, 4 motivos de 7 pontos altos com picô e um ponto alto. E agora encontrei o canto. Aqui repetimos o padrão que fizemos do outro lado, trabalhando o motivo com 8 pontos altos com picô e mais um ponto alto. Após concluir o motivo do canto, dou continuidade vindo na argola à frente, nela prendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, sobre o grupo de 8 pontos altos, repetimos o motivo de 7 pontos altos com picô e um ponto alto. Após cada motivo desses, seguimos para a argola logo à frente e prendemos um ponto baixo. E sobre o grupo de 8 pontos altos, repito o padrão. Bem, aqui na volta 18 não tem segredo. Esse é todo o padrão que vamos utilizar para completar o restante dessa volta. Na lateral mais comprida, vamos ficar com 6 motivos iguais a esse. Então, agora vou seguir trabalhando o restante da minha e venho fechando a volta, encerrando o tapete com vocês. Trabalhei a volta de número 18 com o padrão que havia orientado e assim está o bico do meu tapete. Vamos agora encerrar a volta. Após trabalharmos esse último ponto baixo, encontramos o primeiro motivo do canto que fizemos para iniciar. Agora vamos encerrar fechando a volta com um ponto baixíssimo, pegando pelo meio do ponto baixo que fizemos para prender o primeiro ponto picô. Então, venho na base do ponto picô, atravesso a agulha pelo meio dessa linha, ficando assim. Agora laço a linha e puxo, prendendo um ponto baixíssimo. Agora, novamente, laço a linha na agulha, seguro aqui no topo do ponto picô e puxo a linha. Assim, o picô vem para frente do ponto baixíssimo. Agora é só prender bem a linha e cortar. Após cortada, basta arrematar a ponta de linha vindo aqui no avesso da peça e ir prendendo ela por trás desses pontos altos. E além de arrematar a linha, também vamos estender a nossa peça. Basta vir aqui do centro do tapete e ir estendendo os pontos, puxando eles assim para fora em todas as direções. E além de estender o corpo do tapete, também estendo o bico. Então, pegamos aqui na base do bico, seguramos com a mão e vamos vir em cada um dos pontos picôs, estendendo eles para fora. E vamos fazendo isso em cada motivo.
por toda a volta da nossa peça. E após estendida e arrematadas as pontas de linha, está completa aqui mais essa peça. Eu espero muito que você tenha gostado de trabalhar essa peça comigo. Se gostou, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. É muito importante para mim saber a sua opinião, tanto sobre a peça quanto sobre a minha videoaula. Se você se interessar, estou deixando aqui na tela mais sugestões de passo a passo para você. Basta apenas clicar nas imagens que você é levada aos vídeos. Se puder também, se inscreva no canal. É só clicar na minha foto que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por ter acompanhado essa videoaula até aqui. Um grande abraço a todas as crocheteiras e crocheteiros que estão me assistindo. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.